Apesar de ser uma das personagens que mais aparece no programa da Peppa, a Suzy nunca surgiu junto com seu pai. Olá, Peppa! E como a sua mãe já apareceu várias vezes, isso é bem estranho. Não tem como pensar no assunto sem se perguntar: onde está o pai da Suzy Ovelha? Peraí, quê? Se lembra do episódio em que ela pensa que vai se mudar porque sua mãe adquiriu um emprego do outro lado do mundo? Acabou que ela perdeu essa oportunidade antes mesmo de começar a viagem. E ela parece ter ficado meio triste. E o motivo parece óbvio. Ela pensou que ganharia um trabalho melhor que o atual e perdeu essa oportunidade de um segundo para outro. Mas algumas pessoas acreditam que a verdadeira razão para que a mamãe ovelha tenha aceitado essa vaga foi para se reencontrar com o seu marido, que vive no exterior. O nosso chute é nos Estados Unidos. Suzy e a sua mãe vivem na Inglaterra, que é em outro continente. Essa deve ser a possibilidade menos maluca e triste de todas as teorias que a gente vai discutir nesse vídeo, mas é muito possível. O seu pai pode simplesmente ter se mudado até outro país para trabalhar em um emprego que paga muito bem. Boa parte do seu salário com certeza é utilizado para pagar as contas da mamãe ovelha. Talvez elas até viajem de vez em quando para vê-lo, só que isso nunca é mostrado no desenho. A gente aposta que a série vai mostrá-lo pela primeira vez em algum episódio especial. Essa teoria é bem interessante, mas não vamos parar por aqui. Ainda existem muitas outras possibilidades sobre o que aconteceu com o pai da Suzy, e a gente vai falar de todas elas nesse vídeo. Preparado? Tá começando mais um Teen Videos! E se o pai dela na realidade estiver mais perto da gente do que poderíamos imaginar? Embora ele nunca tenha sido visto, pode ser que a sua voz tenha aparecido em todos os episódios. Sim, a gente tá falando que o pai da Suzy pode muito bem ser o narrador de Peppa Pig, que sempre aparece para esclarecer alguma coisa que tá acontecendo, mesmo se a situação for totalmente óbvia. Tanto o narrador quanto o papai ovelha nunca foram vistos de fato, e nunca tivemos ideia do que pode ser ele. Ele é uma entidade invisível, uma pessoa que tá espionando a todos através de câmeras secretas. Talvez o programa nunca nos conte a verdade sobre essa figura misteriosa, mas uma teoria que não dá pra descartar é que o pai da Suzy de alguma forma se transformou no narrador e por isso desapareceu. Você deve saber que a magia existe no mundo de Peppa Pig, porque seres mágicos como a Fada dos Dentes aparecem durante a série, além das várias criaturas que dão as caras em Benny Holly, outro desenho feito pelos criadores de Peppa Pig, e que muito provavelmente se passa no mesmo universo onde acontecem as histórias da porquinha. Então nada impede que o narrador seja um personagem com poderes, ao invés de um simples recurso do desenho para narrar a história. Mas nem conseguimos imaginar o motivo dele estar narrando as aventuras da Peppa. Não faria mais sentido se ele ficasse de olho só na própria filha? Bom, talvez a gente encontre a resposta se pensarmos na situação com uma visão maior da coisa toda, não é? A gente sabe que o papai ovelha simplesmente sumiu, e se depois do papai ovelha ter falecido, seu espírito virou uma assombração por não conseguir descansar até ver a sua filha crescer em segurança. Só que a Suzy sempre foi uma grande amiga da Peppa, e como assombrações não têm muito controle de si mesmas, pode ser que o desejo da Suzy de que sua melhor amiga sempre esteja bem tenha feito o espírito do papai ovelha começar a vigiar a Peppa para garantir a sua segurança, e desse modo ele se tornou o narrador. Felizmente a Suzy vive aparecendo na série, então o narrador sempre tem a oportunidade de ver sua amada filha, mas é bem triste pensar que ele está condenado a narrar os episódios do programa até sua filha se tornar uma adulta, não é? Agora vamos pensar em outra possibilidade. O papai ovelha pode ter se tornado o narrador mesmo caso tenha só ficado em coma ao invés de ter falecido, porque existem vários relatos de pessoas que entraram nesse estado e dizem ter saído de seus corpos enquanto estavam adormecidos. Se os relatos são reais ou não, fica a seu critério, mas os criadores do programa podem ter se inspirado nesses relatos para criar o narrador. Se você acha que o narrador tá escondendo algo da gente, comenta aqui embaixo o hashtag narrador. Como o papai ovelha nunca foi nem mesmo citado, é bem possível que a resposta para essa questão seja mais sombria do que a gente imagina. Ainda mais porque existem alguns indícios de que talvez ele tenha falecido por conta de alguma doença grave. No episódio em que a turma da Peppa visita o Pedro Pony no hospital, a Suzy diz que ele deve estar dormindo, porque pessoas doentes ficam dormindo. Pessoas
ovelhas doentes dormem por muito tempo. A gente sabe que a melhor amiga da porquinha tem o sonho de se tornar uma enfermeira quando crescer. Então, geralmente, a gente imagina que ela pesquisou sobre isso em algum lugar. Ou simplesmente imaginou. Mas e se não for o caso? Suzy afirma isso com muita confiança, talvez porque foi algo dito pela sua própria mãe quando a garotinha perguntou sobre o motivo de seu pai não ter voltado para casa desde que ele ficou doente. Suzy acredita que ele continua dormindo, mas na verdade a mamãe ovelha só deu aquela resposta por não saber como explicar para ela que seu pai teve sua vida tirada pela doença. Ou quem sabe a sua mãe não estivesse de fato mentindo. Certas doenças podem causar efeitos colaterais terríveis, como deixar a pessoa doente em coma ou em estado vegetativo. Nesses casos é como se elas ficassem sempre dormindo. A gente pode acordar algum dia ou ficar desse jeito pra sempre. Quem sabe seja por isso que a melhor amiga da Peppa quer tanto ser uma enfermeira, para poder cuidar do seu pai. Mas se o papai ovelha de fato estiver em coma ou em estado vegetativo, já pensou vê-lo acordar em algum episódio futuro da série? Seria incrível e ao mesmo tempo triste, já que ele perceberia que perdeu vários anos da sua vida. Mas é claro que o papai ovelha lidaria com isso e ficaria muito grato por poder aproveitar o resto do seu tempo com Suzy e a mamãe ovelha. Esse definitivamente se tornaria o melhor episódio da série. E se de fato for lançado um episódio em que o papai ovelha acorda depois de anos em coma, preste muita atenção, porque caso o narrador pare de falar logo depois do papai da Suzy acordar, significa que eles de fato eram a mesma pessoa esse tempo todo. Também tem outra possibilidade que muitos nem pensaram. O pai da Suzy pode muito bem já ter aparecido fisicamente durante a série, para nossa surpresa, e nem a Peppa nem a gente sabia disso. Então quer dizer que um personagem que a gente já viu era o pai da Suzy esse tempo todo? Exatamente. E estamos falando do Sr. Bode, que aparece naquele arco de episódios super legais em que a família Pig viaja até a Itália. Você pode achar que isso não faz sentido, já que ele nem é uma ovelha. Bom, até o momento todos os filhos têm pais que são da mesma espécie. Só que é bom lembrar que as ovelhas e os bodes são animais muito parecidos, tanto que é possível nascer um filhote desses dois animais. Ok, agora a gente sabe que o Sr. Bode teria sido capaz de engravidar a mamãe ovelha, mas além disso ele vive na Itália, e isso explica bem o motivo dele nunca ir visitar a sua filha. Se tudo isso for verdade, a mamãe ovelha provavelmente viveu na Itália por alguns anos e foi casada com o Sr. Bode, até que eles se divorciaram e ela retornou para o seu país de origem. É por isso que a família Pig não conhecia ele quando se encontraram no episódio da Itália. O interessante é que, assim como a mamãe ovelha atualmente é uma mãe solteira, o Sr. Bode parece também ser um pai solteiro. Ele tem uma filha chamada Gabriela Bode, e a mãe dela não apareceu em momento algum, mesmo que seus tios tenham dado as caras. A Gabriela parece ter uma idade semelhante à da Suzy. Será que ele a teve com outra mulher? Ou a Gabriela também é filha da mamãe ovelha? Talvez as duas sejam até mesmo gêmeas. Uma puxou mais o pai, enquanto a outra puxou mais a mãe. E então, assim como acontece muitas vezes na vida real, as irmãs foram divididas pelos pais depois do divórcio. De qualquer forma, elas são no mínimo meio-irmãs. Supondo que a teoria esteja correta, será que a Suzy e a Gabriela têm ideia disso? Ou seus pais esconderam a verdade? É possível que não, uma vez que a ovelhinha nunca falou sobre isso. E ela com certeza teria dito algo para Peppa. E pensar que a protagonista talvez tenha conversado tanto com o pai quanto com a irmã da sua melhor amiga, sem nem mesmo ter a ideia. Já pensou se tudo isso for verdade? Seria demais. E se você acha que a Peppa Pig também é demais, clica no botão de inscrição. Assim sempre vai receber nossos vídeos sobre a porquinha e outros desenhos incríveis. Que legal! Mas pode ser ainda mais bizarro. Outra forte possibilidade é que a Suzy é filha de ninguém mais, ninguém menos que o Papai Noel. Que loucura, não é? Mas vamos aos fatos. Ele é um humano, mas claramente tem poderes mágicos e aparenta estar vivo há mais de séculos. Então não seria loucura imaginar que ele pode engravidar seres de outras espécies. Além do mais, a ovelhinha parece ter o costume de receber presentes muito bons, como uma lancha de brinquedo e um frisbee muito caro. É quase como se ela tivesse um pai com acesso a muitos desses brinquedos e que vive enviando presentes para compensar por não ter tempo para visitá-la. Pode ser por isso que ela é tão mandona, já que eles frequentemente podem ter deixado ela meio mimada. Isso sem contar que ela é meio doidinha de vez em quando, não é? Aquele
Aquele episódio em que ela quer fazer de tudo para derrubar uma árvore é um dos melhores exemplos de que a sua mente funciona de uma forma diferente, talvez por ser filha de um ser mágico. O relacionamento entre a mamãe ovelha e o Papai Noel definitivamente foi um segredo, já que todo mundo ficaria fofocando sobre sua família caso soubessem que ela teve uma filha com ele. Deve ser exatamente por esse motivo que os dois se separaram, e por ter muito trabalho para fazer na sua fábrica, o Papai Noel não tem tempo para visitar sua filha. Ou talvez a mamãe ovelha nem queira que ele as visite, justamente para que a Suzy possa viver a vida de uma criança comum. Mas se a melhor amiga da Peppa vier a desenvolver poderes mágicos igual ao seu pai, vai ser difícil para a mamãe ovelha continuar mantendo esse segredo. E vai ser nesse momento que a gente vai descobrir que essa teoria é verdade. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!